Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Professor Janes e estou aqui para falar com vocês sobre a redação do vestibular. Eu estou aqui com uma redação do ano de 2019, tá? E aí ela foi feita por um candidato para ingresso na UEA de 2020, tá bom? A UEA, na banca da VUNESP, eu nunca vi, posso ter o desconhecimento disso, peço perdão, mas ela não tem o costume de disponibilizar as redações. Então, desde já eu agradeço a quem fez esse material e aí a gente está com o intuito aqui de analisar para poder te ajudar, tá bom? Temos aqui uma redação bem interessante, ela foi nota máxima que vai aparecer aqui pra gente, tá bom? Tá aqui, ó, nota máxima, beleza? E o tema dela era a lista suja do trabalho escravo, entre a proteção do trabalhador, certo? E o direito de defesa da empresa, tá bom? Para a gente falar muito rápido dessa temática, perdão, isso daí foi uma ferramenta utilizada pelo governo, não sei se ainda utiliza, não é o meu intuito falar sobre isso, tá? Ela foi feita lá pelo ano 2017, 2018, e aí a gente precisa saber o que ela era, tá? O que acontece? Muita gente estava, ainda, até hoje acontece isso, denuncia a empresa pela questão do trabalho análogo à escravidão, tá? Isso daí advém em algumas empresas de algumas capitais e também é muito comum no interior, infelizmente, certo? Aí o governo, que não tinha muito assim amparato, não sabia o que fazer, e é comum, tá, o governo fazer isso, beleza? Ele criou essa ferramenta e disponibilizou para os bancos, para a sociedade de modo geral. Então o que era isso? Vamos supor assim, ó, o empresário A está sendo processado pelo funcionário B, beleza? E aí esse funcionário B está dizendo que ele fez o trabalho análogo à escravidão. Ele foi um escravo moderno desse empresário. E aí, o governo, quando tomava ciência disso, quando eu sabia desse processo, o que ele fazia? Ele pegava esse empresário, o nome dele, o CNPJ dele, e colocava nessa lista suja do trabalho. Aí agora tu imagina a situação, tá? O empresário A foi até o banco e ele queria um empréstimo de 10 milhões de reais. O gerente do banco ligou para ele e falou assim: oi, seu fulano, vamos dar o nome desse empresário. Ele vai se chamar Germano. O Germano está empolgado lá com aqueles 10 milhões, ele vai poder comprar, fazer as unhas dele e tudo mais, entendedores entenderão. Só que na hora que o Germano vai assinar o contrato dos 10 milhões, e ele pensando assim, cadê que ainda não caiu aqui a notificação do Pix no meu celular dos 10 milhões? Acontece o que, pessoal? O gerente fala assim: ô seu Germano, não vai dar para emprestar para o senhor não. Aqui apareceu no meu sistema, na atualização, que o senhor está na lista suja do trabalho escravo. Então, meu amigo, infelizmente a gente não faz negócio com pessoas assim não. Mas Germano, como assim? Que trabalho escravo? Eu não fui condenado a nada, isso aí é um mal entendido e tudo mais. O Paulinho tá me processando, não sei porquê. Aí, pessoal, resumo da história. O Germano se sentiu muito prejudicado, ele passou uma vergonha e ele começou a processar o governo, tá? Isso daí basicamente essa problemática. Aí o nosso candidato chegou aqui e começou daquela forma básica. Primeira coisa que eu preciso te dizer: a redação ela pode ser básica, mas ela tem que ganhar o corretor. Então é a sua lábia que está ali em jogo, beleza? Aí a gente começa dizendo assim: ó, no Brasil, formas de trabalho análogas à escravidão não são eventos novos. Ponto. Primeiro período feito ali, certo? E aí ele já deixou uma marca de que ele vai falar de historicidade. Então a citação dele vai se voltar para isso. Aí ele diz assim, ó, esse contexto é observado no século XIX, quando Dom Pedro II, em parceria com países europeus, trouxe imigrantes para trabalhar nas lavouras de café. Contudo, esse regime de contrato entre o governo brasileiro e os estrangeiros revelou-se danoso, tendo em vista o endividamento excessivo dos trabalhadores e as péssimas condições de trabalho. Até aqui onde a minha setinha tá, que você está vendo, é o que a gente chama de contextualização. Ele falou lá dessa forma e aí agora ele tem que vir pro tema. Olha lá, ó. Ele já usou pra gente quanto tempo? Quanto ali, ó? Ele usou quase 5 linhas, é muito. Mais 33 linhas da UEA permite fazer isso, tá? Aí ele vem com o conectivo e diz: dessa forma é perceptível que a sociedade brasileira compreende historicamente o fenômeno do trabalho escravo,
Porém, mantém-se, que ele diz ali? Mantém-se passiva diante do cenário atual. Perfeito, falou trabalho escravo, que é a lista suja, falou da teoria, fez uma relação bonitinha e aí ele coloca o objetivo. Ó. A fim de mudar isso, olha a tese dele. É necessário que mecanismos de vigilância sejam intensificados. Essa palavra é muito importante, porque ó, já existe um mecanismo. Então não sou eu, candidato, que vou criar algo. Intensifica, fica mais fácil para ti. Tá? Tal quais as listas sujas do trabalho escravo, para proteger o proletariado e permitir o direito de defesa dos patrões. Pessoal, é muito bom o tema que a VUNESP trabalha quando ela coloca o entre, porque ela já te deu o desenvolvimento de número 1 e número 2. Não bate cabeça criando não, tá? Tanto é que o critério A de correção é o tema. Então, se você compreendeu e está falando sobre as palavras do tema, isso é muito bom, certo? Acredite no seu potencial. E não deixe de seguir o canal, hein? Curte, compartilha, comenta, faz tua pergunta. Nós estamos aqui para te ajudar, beleza? Aí bora continuar aqui que a gente não tem muito tempo a perder, não. Em primeiro lugar, ó, isso é uma atualização que a gente precisa ter. O ano agora que a gente está falando, não sei qual é o ano que você está assistindo a esse vídeo, mas desde 2024, o Enem, se a gente pensar nele, ele gosta muito de operadores argumentativos. Então, em primeiro lugar, ele é um conectivo, mas ele não argumenta, tá? Ali deu super certo, mas lembre-se da época, beleza? É mistério analisar os fatores que geram o fenômeno do trabalho moderno análogo à escravidão. Então ele vai trabalhar com causa e consequência, pelo que eu entendi lá. Lembrando que ele vai ter que abordar o empregado de início. Ó. A partir do avanço do capitalismo, houve a intensificação da assimetria de poder na sociedade por meio da acumulação de capital, como apresentado na tese do livro O Capital no Século XXI, do economista Thomas Piketty, acho que esse é o nome dele, gerando então afrouxamento das legislações trabalhistas. Olha que legal que ele fez. Ele disse assim, ó, o capitalismo, certo? Ele, vamos dizer assim, se entrelou tanto as relações de trabalho que a legislação não acompanhou. Então a legislação não sabe muito bem como ser utilizada. Essas são funções fundamentais para assegurar direitos pétreos, ou seja, direitos adquiridos que são leis, como justiça e dignidade humana. Entretanto, a busca pelo lucro sem ética presente no capitalismo moderno atropela tais ideais e assim muitas empresas contratam funcionários sem vínculo empregatício legal, deixando-os sem amparo jurídico. Concomitantemente, é preciso problematizar tais práticas criminosas. Olha, como é que eu poderia dizer isso? O candidato foi super bem, falou lá, se propôs a dizer sobre a causa, eu esperava que ele falasse sobre o trabalhador, mas ele está falando sobre o fenômeno do trabalho análogo à escravidão. Super bem, ele até fez com que eu mudasse minha opinião, porque eu falei assim, fiquei pensando, ele não vai falar sobre o empregado, mas ele chamou muita atenção para a relação trabalhista. Muito bem, está dentro do tema, muito bem abordado, é um tema reflexivo, então super pontuação para ele, tá? Em segundo lugar, cabe discutir meios para aniquilar efetivamente o trabalho escravo. Aí ele vem para o tema. As listas sujas, por exemplo, são excelentes aparatos para identificar, eu pronunciei errado, perdão, aparatos para identificar empresas com histórico de tais crimes, pois ao serem divulgadas, alterarão em parte a lógica mercatológica, especialmente para os indivíduos que consomem produtos de forma consciente. Porém, tal mecanismo deve ser honesto juridicamente. As empresas devem ser investigadas, primeiramente pelos órgãos competentes, a fim de possuírem direitos à defesa. Então, ó, eu não posso fechar. Lembra do exemplo que eu te dei? Do Germano? Então, eu não podia penalizá-lo. Ele foi penalizado. Que é aquela questão da presunção de acusação, presunção de inocência. Eu acho que esse é o nome. Que vem e diz assim, olha, não dá para condenar alguém antes da condenação do veredito. Então, ele foi condenado antes, certo? Assim combate-se tais práticas ilícitas danosas aos indivíduos e preserva-se os direitos jurídicos das empresas. Pessoal, é muito interessante a gente perceber os períodos que eu te expliquei na última aula. Que eu tenho aqui assim, ó, primeiro período, ponto. Segundo período, ponto. Tá apagado, mas tem um ponto bem aqui.
Porém, terceiro período, ponto. Quarto período feito. Esse é o mínimo. Então, se a gente prestar atenção, veja bem, ó, lá na introdução dele ele fez um período grande, cheio de informações, está com 4 a 5 períodos pelo menos, o mínimo é 3. Aqui também bem estruturado, no mínimo 4, ele fez isso muito bem, e aqui também. Então, cara, ele está escrevendo super bem, está bem organizado, não tem o que falar dele. Agora, ele precisa fechar a redação. É possível notar, portanto, olha o conectivo, argumentativo de conclusão, fica mais fácil com isso. Faz o retorno ao tema, que o trabalho escravo é uma realidade na sociedade contemporânea e deve ser combatido. Ponto. Sem mimimi, sem coisa. Afirmação rápida. Isso deve ser realizado por meio de maior fiscalização, que foi o que ele cobrou lá no desenvolvimento 1, governamental, a fim de se fazer cumprir a legislação trabalhista, que foi o desenvolvimento 2. Você conhece como desenvolvimento 1 ou argumento 1, desenvolvimento 2 ou argumento 2. Ponto, cara. E aí o final é uma síntese, é um resumo, é um fechamento. E ele diz assim, ó, igual a isso, a divulgação das listas sujas é forma eficaz de alertar a sociedade civil sobre o que consome, coagindo as empresas rumo à mudança. Pronto, fez uma reflexão básica, fechou. Isso para a época foi perfeito. Matou a parada, tá ali, organizado e hoje está se formando em medicina. Parabéns ao candidato, você foi nota 10, tá? Nós temos atualizações, mas é para o Enem. A UEA não libera nada, ela quer que você escreva, ela quer que você seja lógico. Então seja isso, lógico, bem bonitinho, tá? Tem muita coisa que a gente pode mudar nessa redação? Tem. Mas eu não estou aqui para avaliar aquilo que já foi avaliado. Eu estou aqui para te explicar que é possível. Você, mesmo na reta final, certo? Começando seu estudo agora, escrever bem, tá? Eu fico por aqui. Não esquece de seguir o canal. Curte, compartilha, comenta, tira a tua dúvida. Nós estamos aqui para te ajudar. Beleza? Tchau, tchau, pessoas!